desafiadoras. Eu acho que talvez vocês saibam mais disso do que eu, porque eu não sou neuroftalmologista, é uma das patologias que a gente acompanha, que a gente monitora, mas como nós somos poucos, muitas vezes não é a gente que faz o primeiro diagnóstico, o paciente muitas vezes já chega para nós ou com diagnóstico, já com uma perda visual lateral sem diagnóstico, até pela escassez de especialidade que a gente tem. Mas eu vou falar um pouquinho, na verdade foi me dado o tema dos tratamentos, mas eu vou falar um pouquinho sobre a doença, tá? Não vou entrar muito na genética, porque não é realmente a minha área, não sou geneticista, tá? Tem umas coisas que estão carecas de leite, sabe? Então, lembrando que é uma doença mitocondrial, como vocês já sabem, na verdade é uma doença rara, mas dentre as neuropatias hereditárias, ela é a neuropatia mais comum que a gente tem. A gente já tem conhecido 3 mutações específicas, sendo que a mais comum, de 70%, é a 11778 e a 14484, que a gente já sabe que é a mutação que tem um melhor prognóstico de recuperação visual espontânea, tá? Além dessas 3 mutações, já foram detectadas mais de 18 alterações no DNA mitocondrial dos pacientes com a neuropatia. Então, a gente tem 90% dos pacientes tem uma dessas 3 mutações, mas a gente tem um grupo ainda de pacientes em que não são encontradas essas 3 mutações, mas em que a gente já tem algumas alterações no DNA mitocondrial que levam à patologia também. Então, a fisiopatologia, na verdade, é uma disfunção no complexo 1 da cadeia respiratória mitocondrial, e isso vai gerar uma degeneração e uma apoptose das células ganglionares da retina. Então, na verdade, apesar de a gente falar que é uma neuropatia óptica, a primeira célula que é lesada é uma das camadas da retina. Então, a gente tem normalmente num quadro inicial um nervo até relativamente inocente e uma camada de célula ganglionar da retina já bastante acometida. Eu vou mostrar para vocês. Pode passar. Então, só para vocês entenderem, isso aqui, esse exame é uma tomografia de coerência óptica, que a gente consegue fazer uma avaliação das camadas da retina, tá? A camada de células ganglionares é essa daqui, logo abaixo da nuclear. Pode passar para mim. Mais um. Então, a gente tem aqui, ó. Pode passar. Aqui é a camada de células ganglionares da retina, tá? Ela é uma camada muito próxima muito externa, que a gente chama, só para vocês entenderem. Aqui é o vítreo e aqui é a esclera, tá? Então, ela é uma das camadas mais próximas aqui do vítreo. E isso é bom, na verdade, para os estudos genéticos. O fato dela ter uma camada de fácil acesso, ela é uma camada que é fácil a gente fazer estudos de terapia genética, tá? Isso é uma das vantagens que a gente tem dentro da neuropatia de Leber. Então, o OCT, isso aqui é um paciente com quadro inicial. Se você observar, isso aqui é um OCT do nervo, tá? Você vai ter um pouco de edema inferior e um pouco de edema superior aqui, mas se você observar a camada de célula ganglionar, a gente já tem um afinamento, um sofrimento importante. Então, o quadro inicial, a gente começa com o sofrimento da camada de célula ganglionar, e isso vai fazer uma repercussão retrógrada no nervo óptico, levando àquela atrofia do nervo óptico, que é o que a gente vê no quadro clônico. Bom, a gente tem uma incidência um pouco variável, 1 para 1 para 54 mil na população europeia, sendo que isso é 1 para 1 milhão da população japonesa. 80 a 90% dos acometidos são homens, tá? E a manifestação mais frequente na segunda, terceira década, esse é o quadro clássico que está em livro, mas a gente tem N trabalhos publicados de manifestações em pacientes infantis até crianças de 2 anos. E pacientes bem idosos, a máxima de faixa etária que a gente tem de publicação é 87 anos. Mas, em geral, o que a gente vê no dia a dia é realmente uma manifestação por volta da segunda, terceira década. Então, só para mostrar o quadro agudo, esse é um fundo de olho que a gente vê um pouco de edema no nervo. Pode ir.
E aqui, de novo, só para mostrar para vocês, você tem um pouco de edema, então esse branco quer dizer que o nervo está um pouco mais demasiado, mas você vê já um sofrimento grande da camada de células ganglionares da retina. O fato dessas camadas, no quadro agudo, o que eles acreditam, hoje isso é um dos motivos deles preconizarem os tratamentos na fase aguda da doença, é que, como é um sofrimento muito precoce, a gente precisa agir logo e algumas das células, na verdade, elas são inativadas durante esse sofrimento, mas elas continuam viáveis. Então essa é a teoria pelo qual eles preconizam o início do tratamento na fase aguda e o motivo pelo qual a gente tem respostas piores aos tratamentos que a gente já tem hoje em fases mais crônicas, porque eles acreditam que na fase aguda da injúria a gente tem alguma inativação de algumas células, mas elas continuam ainda viáveis. E aí, instituindo um tratamento que consiga reativar essas células, a gente pode ter algum ganho e evitar a perda definitiva. Bom, isso aqui vocês já sabem, isso está em livro. A acuidade visual crônica dos pacientes gira em torno de 20-200, às vezes um pouco pior que isso, tá? A gente já sabe que isso é bem estabelecido na literatura, que a mutação 14484 é a relacionada com a maior chance de algum grau de recuperação visual. A gente sabe que é uma recuperação parcial. Em geral, essa recuperação acontece no primeiro ano, mas já tem vários trabalhos na literatura que mostram recuperações ao longo de anos e até décadas depois do evento agudo. E a gente tem, assim, alguns fatores de melhor prognóstico visual. Isso é descrito na literatura por alguns relatos de caso, então ainda é um pouco controverso, mas é o que a gente tem hoje mais bem estabelecido, que quanto mais precoce o aparecimento, a chance de recuperação visual é um pouco maior. Um aparecimento mais subagudo, uma perda mais lenta de acuidade visual, também é um fator de melhor prognóstico, e um nervo óptico grande. O nervo óptico grande, na verdade, é muito mais porque você consegue preservar melhor as células, as fibras, com um nervo óptico maior do que com um nervo óptico pequeno. A gente, por exemplo, a gente tem uma neuropatia adquirida que é isquêmica, que o nervo óptico, o fator de risco para essa neuropatia é o fato dele ser pequeno. O nervo pequeno ele tem maior chance de sofrimento. Então, quanto maior o disco, a gente tem chance de conseguir de preservar algum grau de fibras. Bom, o que a gente tem hoje em termos de tratamento, a gente tem duas revisões grandes de literatura publicadas agora em 2018 em relação ao que a gente tem bem estabelecido e o que tem vindo por aí. Eu acho que assim, a gente como médico acaba sempre se baseando em literatura. Minha base para indicar qualquer terapia é baseada em evidência. Eu acho que a gente tem que sempre focar nisso. Então, o que a gente tem hoje na literatura bem descrito é isso. Pode passar. Então, assim, isso são os tratamentos mais tradicionais que a gente tem, que na verdade são os tratamentos que de uma década mais ou menos para trás era o que a gente tinha. Acho que da última década para agora, nesses últimos 10, 15 anos, a gente tem tido uma melhora um pouco exponencial aí nos tratamentos, porque a gente está começando a entender melhor a fisiopatologia, coisa que a gente não sabia o que acontecia antes. E o fato da gente conseguir entender melhor a fisiopatologia é um dos grandes fatores da gente conseguir pensar em alguma terapia mais eficaz, tá? Quais são os tratamentos? É porque a gente não enxerga. Tá bom. Não, eu vou falar tudo, desculpa. A suplementação, aqui, pode voltar um para mim? Ó. O básico que a gente tem antes desses últimos 10 anos é a suplementação nutricional, algumas medicações que são usadas para ativar a biogênese mitocondrial, que eu vou falar, e os tratamentos sintomáticos e algumas medicações que devem ser evitadas, que são tóxicas para o nervo óptico. E hoje o que a gente tem de novidade é a idebenona, que já está bem estabelecido no quadro agudo.
e as terapias genéticas em células-tronco, que ainda estão um pouco mais cru, mas as terapias genéticas, principalmente, elas têm um potencial aí de melhora importante aí agora dentro dos próximos... Pode falar. Por favor, quais seriam as terapias genéticas? Eu vou falar. Obrigada. Pode passar. Pode passar mesmo. Em relação à suplementação nutricional, a gente ainda não conseguiu uma padronização de quais medicações devem ser utilizadas, em que momento deve ser iniciado. A gente tem uma resposta muito variada e uma resposta muito limitada ainda em termos de resposta visual do paciente, tá? A ideia sempre é aumentar o fluxo da cadeia respiratória mitocondrial para tentar suprir essa deficiência do complexo 1 que a mutação da neuropatia de Leber faz. As principais que a gente tem é a coenzima Q10 e a riboflavina e a gente, além de tudo, os antioxidantes na tentativa de eliminar o quê? Os radicais livres produzidos por esse estresse oxidativo que a deficiência do complexo 1 dessa cadeia gera. Então, tudo que é antioxidante, eles têm tentado usar. As vitaminas, o ácido alfa-lipoico, a coenzima Q10 também tem uma característica de antioxidante. E eles usam como substrato mitocondrial, na verdade, é para você, substituir, para você estimular as cadeias da L-carnitina. Na verdade, eles não conseguiram estabelecer nada assim de qual é a dose, quanto deve iniciar, quem deve tomar. Isso tudo na literatura é muito obscuro. Todas as revisões de literatura que a gente tem, assim, a gente tem umas 3 ou 4 revisões grandes que pegam os grandes estudos. Ninguém conseguiu estabelecer exatamente assim qual é a quantidade que deve ser ingerida, qual é a melhor medicação que deve ser administrada, em que momento isso deve ser administrado. Isso ainda é muito empírico, então acaba sendo feito de forma não tão... A gente não tem nenhum estudo que conseguiu mostrar a dose de... Eu vou te mostrar uma outra. Clica de novo para mim. Então, assim, ó, essa revisão, ele fala que você deve usar sempre uma vitamina ou um cofator. Então, todo paciente deveria ser tratado com uma vitamina. O cofator é a coenzima Q10, tá? Mas que isso ainda não está bem estabelecido como qual é a melhor resposta do tratamento. Porém, a gente tem o consenso, na verdade, da Sociedade de Medicina Mitocondrial. O que eles preconizam? Então, eles pegam todos os pacientes com neuropatias mitocondriais, ou com doenças mitocondriais. Aqui não é puramente só o Leber, tá? Então, eles falam que todos os pacientes têm que ser tratados com a coenzima Q10, que é um cofator, né? E você deve colocar o ácido alfa-lipoico e a riboflavina normalmente deve ser associado, tá? Isso é uma diretriz deles, tá? A L-carnitina só deve ser colocada se você tiver uma deficiência, então isso deve ser dosado. E o ácido folínico também só deve ser colocado se você tiver uma deficiência. E o que eles falam é que não tem indicação de você fazer coquetéis, 4, 5 tipos multivitamínicos, que isso não tem nenhum tipo de ganho ou de benefício a mais, tá? Pode clicar de novo. E aí, como eu te disse, é tudo muito contraditório. A gente tem uma outra sociedade que é um estudo feito contrariando as recomendações da Sociedade de Medicina Mitocondrial, que eles chamam, que foi conduzido pela Sociedade de Doenças Mitocondriais dos Estados Unidos, e eles falam que a maioria dos pacientes tomam coquetéis. Esses coquetéis têm uma repercussão muito pequena ou nula em termos de recuperação ou de melhora. Isso onera em termos de custo o paciente. Então, dentro desse contexto, eles não recomendam que o paciente seja tratado com nenhuma medicação. Aqui, um
comentário que é até uma crítica ao trabalho, em nenhum momento eles levam em consideração a resposta subjetiva do paciente. Eles não levam em consideração o feedback de qualidade de vida, de melhora. Então, isso não foi avaliado. Foi puramente avaliada essa parte mais objetiva. E essa é uma crítica ao trabalho, que isso deve ser incluído no trabalho em relação assim, ao feedback do paciente que faz uso da medicação em relação à melhora de qualidade de vida ou à percepção de algum grau de melhora, que isso não está incluído aqui. Esses ativadores da biogênese mitocondrial, na verdade, o que é a biogênese mitocondrial? É o processo que aumenta a massa mitocondrial para aumentar a produção de ATP, tá? Então, quando a gente tem uma perda energética, a gente aumenta a massa mitocondrial para fazer uma compensação, tá? Na verdade, isso aqui seria um efeito protetor, tá? Se vocês quiserem, depois eu passo para vocês, viu? A aula, tudo, os slides, sem problema nenhum. Beleza. Sem problema, passo tudo. Passo todos os artigos também, não tem problema. Então, na verdade, assim, quais são as medicações que têm esse efeito de ativador mitocondrial que consegue fazer um aumento da produção de ATP? São os fibratos, metformina, rosiglitazona, que normalmente são medicações usadas para o tratamento da diabetes, tá? Mas, em nenhum momento, eles conseguiram ainda evidenciar uma melhora clara nos sintomas ou uma melhora visual desses pacientes. E o que eles falam muito, isso eles preconizam muito nos trabalhos, é que a atividade física consegue também ter um potencial de aumentar essa massa mitocondrial. Então, a atividade física é algo que deve ser introduzido na prática do paciente. Pode falar? Posso fazer uma pergunta? Pode. Normalmente quem tem doença mitocondrial ele tem uma baixa de energia, né? Então, essa questão da pessoa fazer exercício, porque acho que no nosso grupo é o que as pessoas mais me perguntam, assim, poxa, eu sinto um sono, eu sinto uma lerdeza. É comum isso na pessoa que tem doença mitocondrial e a prática de exercício consegue combater esse sintoma? Na verdade, assim, a gente tem um déficit de energia mitocondrial, mas em teoria isso não tem uma grande repercussão no déficit de energia global, porque a gente tem o DNA nuclear normal. Em teoria, agora, o que a gente sabe é que o exercício físico aumenta sim a produção de ATP. Lógico, você vai aumentar o gasto energético celular como um todo, a mitocôndria é responsável por isso, isso ajuda. Agora, a gente não tem nenhum grande relato assim, de literatura de que você tenha fadiga mais rápida no paciente. Perda de força, no caso muscular. Não tem perda. A gente tem, lógico, existem doenças mitocondriais, por exemplo, a oftalmoplegia externa progressiva, uma doença muscular que dá uma fraqueza aqui na musculatura ocular. Estou com isso. Então, só que assim, isso não é algo oscilatório, por exemplo, diferente de uma doença neuromuscular, por exemplo, a miastenia gravis, que é uma doença autoimune. A miastenia gravis é uma doença de junção neuromuscular e ela gera fadiga, porque você começa a estimular o músculo e não consegue sustentar. Aqui é diferente, porque aqui o músculo ele é estimulado no basal. O que funciona, funciona, o que não funciona, não funciona. Então você não tem tanta fadiga muscular. É uma fisiopatologia diferente. A miastenia é a doença clássica da fadiga muscular. Por exemplo, a oftalmoplegia externa progressiva, que é um paciente que normalmente tem uma ptose simétrica, um olho meio congelado, um olho que não se mexe, porque ele tem uma paralisia dos músculos, mas ele não cansa. Não é que o olho mexe e cansa, ele não mexe. E a pálpebra também não é uma pálpebra que ora cai, ora abre. A pálpebra é mais caída, ponto. Por uma fraqueza, mas ela não tem oscilação, diferente da miastenia. Que a miastenia, o paciente acorda de manhã, ele está com o olho aberto, no fim do dia ele está com o olho fechado, por fadiga. É um pouco diferente em relação a isso. Então, assim, não teria nenhuma contraindicação na prática de exercício físico dos pacientes com doença mitocondrial, porque em teoria ele não vai gerar uma fadiga. Bom, a primamidina é um alfa-adrenérgico que a gente
usa, na verdade, para tratamento de glaucoma, é um colírio, tá? Ele já é bem conhecido como um colírio que tem um poder neuroprotetor. Então, é muito comum, por exemplo, pacientes que têm glaucoma e alguma outra neuropatia serem tratados com outras neuropatias assim, adquiridas, tá? Não estou nem falando das hereditárias. Com a brimonidina, pela capacidade neuroprotetora que ela tem, para você diminuir a perda da camada de fibras nervosas do nervo, que é o que o glaucoma faz, tá? Eles tentaram usar a brimonidina, na verdade, em pacientes que tiveram a perda visual de um olho, para ver se a gente conseguia evitar a perda do outro. O trabalho não conseguiu mostrar essa neuroproteção, mas ele conseguiu mostrar que pacientes que são portadores da mutação, sem serem afetados, e que têm glaucoma ou hipertensão ocular, eles conseguiram, eles mostraram que ele tem realmente aí, nestes casos, um fator de neuroproteção importante. Porque a gente sabe que o aumento da pressão intraocular, ela está relacionada a uma perda visual dos pacientes com neuropatia. Pode falar. Essa situação de portador com catarata, então, aí já é outra coisa. A relação só com ele é só protetor para essas doenças de aumento de pressão. Exatamente, só aumento de pressão. A catarata, por si, pode gerar um aumento de pressão, porque a gente faz... A catarata é uma opacidade. Conforme o cristalino vai ficando opaco, ele pode ficar intumescente, e isso fazia um aumento da pressão intraocular pela intumescência do cristalino. Então, você pode ter um aumento transitório da pressão, então um paciente que não tem glaucoma, nenhuma suspeita, mas que teve um aumento transitório da pressão pela catarata, e você tira a catarata e isso melhora. Aí sim. Então, dentro desse contexto, a catarata pode aumentar a pressão do olho, sim. A ciclosporina A também foi tentado estudar, porque ela tem uma capacidade de bloqueio, né, em sequências deletérias, e fazendo uma diminuição da permeabilidade mitocondrial, e por causa disso ela faz um efeito anti-apoptótico. A apoptose é a morte celular, tá? Então ela tem uma capacidade de diminuir a morte celular. Mas a gente tem um estudo só que, assim, um estudo randomizado, que foi publicado sério em relação à ciclosporina, eles não conseguiram demonstrar nenhuma eficácia em relação à proteção do outro olho, que foi essa a tentativa deles. Mas ainda pela propriedade dela, ainda a ciclosporina é mencionada em alguns estudos como talvez uma medicação que poderia ser usada. E a gente fala dos tratamentos de suporte sintomáticos, que normalmente no nosso dia a dia de consultório a gente tem toda essa orientação também. A gente, além de, lógico, a gente está sempre ligado em tudo que a gente tem de novas publicações em relação às terapias genéticas, em relação às medicações novas, mas a gente tem que dar também todo esse suporte, essa orientação em relação à reabilitação mesmo, porque eu acho que isso também é importante. A gente sempre tem que lembrar que o paciente com neuropatia ele tem um escotoma central, então ele tem uma mancha na frente, mas é um paciente com campo periférico preservado, então a gente tem recursos de estimulação para utilizar esse campo periférico, então isso é uma coisa que a gente tem que orientar e valorizar, né? Lembrar que a gente tem alguns fatores ambientais de piora, e aí isso está muito bem estabelecido na literatura, que o tabaco, o abuso de álcool, alguns produtos contendo cianeto, as medicações com toxicidade mitocondrial, isso eu vou mostrar para vocês agora, e a exposição a algumas toxinas, isso tudo também são fatores que podem piorar ou em pacientes que são portadores fazerem isso, a doença se manifestar de forma mais precoce, tá? Então isso realmente é um dos cuidados principais que a gente reforça muito no consultório, acaba sendo o nosso dia a dia de orientação, principalmente na fase aguda, tá? Então, assim, nos quadros de manifestação aguda, isso aqui é ainda mais importante. Eu coloquei uma tabela com as principais medicações, pode clicar, com as principais medicações que têm um efeito deletério na mitocôndria, tá?
Os que já foram provados são alguns antibióticos, eritromicina, etambutol, tetraciclina, cloranfenicol, o oxigênio hiperbárico, que até teve alguns trabalhos tentando fazer oxigênio hiperbárico para tratamento, mas acabou caindo por terra, até porque isso mostrou ser deletério para a mitocôndria, e o rilelactato. E aqui a gente tem algumas medicações que se questiona se eles têm algum grau de toxicidade mitocondrial, mas que a gente orienta os pacientes a evitarem se possível, tá? E aí aqui as medicações do diabetes a gente fala que é controverso, porque lá eles falam que a metformina é uma medicação que faz um aumento da biogênese mitocondrial, mas aqui eles questionam se ela não é uma medicação deletéria à mitocôndria. Então, realmente, a gente ainda tem alguns questionamentos e algumas controvérsias dentro da literatura. Esse é um trabalho grande e, assim, todas as informações eu peguei dos últimos 5 anos de publicação, então não peguei nada muito antigo, até porque a ideia era trazer o que a gente tinha de novidade. Pode passar. Você podia falar eles para as pessoas? Oi? Posso. Volta um pouquinho. Até porque tetraciclina tem alguns que são de uso então eu vou falar assim, o que já é provado, tá? Então os antibióticos, a gente tem a eritromicina, o etambutol. Agora você me pegou, hein? Ah, tá bom, tudo bem. O oftalmo não sabe muito de antibiótico. Mas, diga. Não, pode ir. Não. E aqui, os antidepressivos, antipsicóticos, barbitúricos, medicações para ansiedade, anticonvulsivante, é quase tudo, na verdade, tá? Rivotril É quase tudo, tá vendo? Isso são as medicações psicotrópicas, tá? Praticamente todas. Medicações para colesterol, analgésicos e anti-inflamatórios, medicações antiarrítmicas. Aqui entra a amiodarona como principal, tá? Beta-bloqueador, que é o propranolol, atenolol, todos são beta-bloqueadores. Medicações antivirais, então, Zovirax, aciclovir para herpes labial, é tudo, praticamente. Quimioterápico. Então, assim, mas isso aqui são medicações muito questionadas, tá? Se for assim, você não vai... Não pode tomar mais nada, exatamente. Pode passar. Cianocobalamina. Que eles entraram como medicação aqui, né? A cianocobalamina, a gente faz para... Você tinha lá B12. Então, assim, na verdade, o que eles falam é muito de multivitamínicos. Então, reposição de múltiplas vitaminas. A B12 não tem uma participação específica, pelo contrário, a gente evita. Mas eles falam assim de doses multivitamínicos, que tem a B3, B6, B12, mas nos últimos trabalhos eles não enfatizam em nada a B12, nem para mal nem para B. Se ela não é enaltecida nem para um lado nem para o outro. É uma vitamina que eles mencionam dentro dos polivitamínicos, nem como uma medicação que não deve ser usada, nem como uma medicação que... Então, assim... Que na bula diz que, por exemplo, o polivitamínico que a gente foi comprar agora, o cerebral, a bula sempre contraindicação da leva. Mas porque antigamente não se indicava realmente, mas hoje nos trabalhos mais recentes, nessas últimas revisões que eu vi de literatura em relação a tratamento, a vitamina B12 ela não tem nenhuma grande repercussão, assim, eles não mencionam ela, não dão ênfase para ela em nada, nem para um lado nem para o outro. Para menos ou para mais é melhor não tomar. É o que eu sempre falo, assim, o que é muito controverso, você não precisa tomar a B12, dá para você adquiri-la de outras formas. Então, pode passar. Depois eu passo todos os artigos para vocês, eu tenho todos na íntegra, esses são uns 15 ou 16 artigos que a gente tem mais recentes, mas eu passo para vocês. Esse tratamento é um tratamento extremamente controverso, tá? Que é um tratamento com luz infravermelha, na verdade meio que um tratamento de estimulação, eletroestimulação, para leve especificamente a gente não ouviu, mas a gente escuta muito tratamento de eletroestimulação para neuropatias, principalmente neuropatias adquiridas.
eu enfatizo muito nesse momento assim, as picaretagens que a gente tem. Eu acho que a gente tem trabalhos muito sérios, mas a gente tem também pessoas que acabam usando de um momento de fragilidade do paciente para benefício próprio. Isso eu sempre peço para o paciente ter muito cuidado. A gente, quando tem um quadro que é um quadro abrupto, que é um quadro que te pega de surpresa, que é um quadro que alguém chega para você e fala que não tem muito o que ser feito, a gente vai buscar tudo. Isso é completamente esperado, mas isso também abre margem para muito tratamento que só tira o dinheiro do paciente. A gente tem muito isso. Para virar tese depois para alguém. Na verdade, assim, entrar em trabalhos multicêntricos, randomizados, a gente precisa dos trabalhos. Sem trabalho, a gente não tem como saber o que vai responder e o que não vai responder. Eu acho que são coisas muito diferentes. Por exemplo, quando a gente tem um trabalho inscrito no Clinical Trial, a gente tem um site, chama clinicaltrial.org. Para você inserir um trabalho com humanos, qualquer que seja, para você testar qualquer droga, qualquer medicação, para qualquer tipo de doença, você tem vários critérios que têm que ser preenchidos, e a partir do momento que você conseguiu preencher esses critérios, que são critérios daí que é um trabalho sério, ele está inserido nesse clinicaltrial.org. Então, se você quer saber se é um trabalho sério, se você quer saber se é um trabalho que está assim, dentro dos critérios para publicação científica, tem que estar dentro desse clinical trial. É aí que a gente tem essa diferença, porque a gente tem toda vez que o negócio envolve dinheiro, a gente tem que pensar um pouquinho mais. A gente tem um problema, eu sou neurooftalmologista, eu sou oftalmopediatra, então eu tenho muita criança com alteração neurooftalmológica, e a gente tem uma hipoplasia do nervo óptico, que é uma síndrome, e que alguém falou que alguém na Tailândia estava fazendo células-tronco, que o paciente melhorava, mas se você procurar essa publicação, não existe essa publicação em lugar nenhum, não está inserido num clinical trial. Você vai nos maiores congressos de trabalhos científicos, não tem nenhum resultado parcial. Como que você vai indicar? Aí custa 100 mil dólares para você fazer o tratamento. Como que eu vou virar para o paciente e falar assim, olha, você vai vender tua casa, teu carro, sair daqui até a Tailândia, dar 100 mil dólares para alguém que não tem nenhuma publicação, não tem nenhum respaldo científico. É esse respaldo científico que a gente precisa. Nunca a gente consegue chegar a uma droga nova sem trabalho. A gente não consegue chegar a droga nova sem estudo. Agora, a gente tem que diferenciar o que é um estudo sério, e aí eu acho que esse clinical trial é muito bom, porque todo mundo consegue acessar. Se você quer saber se aquele estudo é um estudo que está dentro dos critérios para uma publicação científica, ele tem que estar lá dentro desse site. Se não tiver, aí você já talvez desconfie um pouco, tá? Isso é para qualquer estudo que inclua ser humano, tá? Qualquer estudo que vai envolver paciente, ele precisa estar inserido dentro desse site. Bom, esse aqui eu não vou nem entrar em detalhes, tá? Pode. Bom, daí a gente entra no que a gente quer, que são as terapias novas que nos dão um pouco mais de esperança em relação à parte de recuperação visual e até em evitar o aparecimento, que eu acho que esse é nosso principal. Acho que a terapia genética ela vem com muita força. Eu acho que é o nosso futuro, é o futuro da medicina, talvez antes até das células-tronco. Eu acho que a terapia genética ela veio para ficar em várias áreas. Acho que o câncer é uma das áreas também que tem tudo para se beneficiar dela. E, de novo, a gente tem que ter certeza da seriedade dos trabalhos, mas acho que aqui está o nosso futuro. A gente tem muitos desafios ainda, não é fácil trabalhar com terapia genética. Eu não sou geneticista, já enfatizo isso, não é minha área. A gente lê, a gente está inserido dentro de 3 universidades, então a gente está sempre atualizado do que a gente tem de novo. Dentro dessas novas terapias, a que vem primeiro de todas é a idebenona e os análogos das quinonas, que foram já demonstrados como um
ganho, já demonstrou um ganho visual, principalmente na fase aguda. Então, ó, aqui, isso aí depois eu dou para vocês. Estão todos os clinical trials que a gente tem hoje, no momento, estudando neuropatia óptica de Leber de tratamento, tá? Fica o primeiro. Ó, de terapia genética, tá? Nós temos 2, 3, 4, 5, 6, são 9 para terapia genética, tá? São dois agentes diferentes, porque eles estão usando dois vírus diferentes, tá? Pode clicar de novo. A gente tem aqui alguns estudos ainda estudando a idebenona e outros análogos, como o EPI 731, que também estão sendo conduzidos, tá? Isso tudo, todos hoje estão cadastrados como clinical trials, nenhum deles está finalizado, a maioria deles está sendo conduzido ainda, mas alguns já têm alguns resultados parciais. E a gente tem 3 estudos envolvendo células tronco, e esses são estudos que estão ainda um pouco mais crus dentro do... Pode falar. Eu queria mencionar algo que quando fala sobre a questão da fototerapia, alguma coisa tipo assim. Da luz infravermelha. Isso. Teve um profissional no Rio de Janeiro, que eu falo com alguns colegas, sobre a questão de uma fototerapia e laser cáustica. Alguma coisa do tipo, eu andei pesquisando, fui atrás, não tem nada relacionado. E o que seria? Ele estaria tentando vender algum tipo de. Alguma forma de tentar relaxar o nervo, a visão, alguma coisa? É o que eu te disse, assim. Isso não tem nenhuma publicação na literatura falando nada a respeito. Toda vez que a gente está falando em luz, você está tentando estimular a célula, certo? Porque quando a gente joga luz no nervo, a gente está querendo fazer uma estimulação. A ideia de fotoestimulação, eletroestimulação, porque querendo ou não, o nervo é um fio. É como se fosse um fio de eletricidade. Então a ideia é tentar ver se você, fazendo uma estimulação externa, você consegue recuperar algumas células. Mas nada em relação a isso a gente tem na literatura que foi conseguido em nenhum tipo de doença. Não necessariamente estou falando aqui da neuropatia de Leber ou da neuropatia hereditária, pensando até nas neuropatias adquiridas. Nenhuma das neuropatias que se fala sobre isso, e se você pegar a literatura, isso não é nem mencionado, nem mencionado. A única menção que foi feita foi dessa luz infravermelha, e mesmo assim dizendo que não tem nada na literatura que tenha mostrado. Eu falo que eu sou uma pessoa que a gente precisa de tudo isso, de todos esses trabalhos. Mas é o que eu falo, a gente precisa de seriedade na condução desses trabalhos. Eu acho isso muito importante. Eu acho muito irresponsável do médico. Não, mas não é médico isso. Ele não é médico. Não? Eu acho que todo estudo é válido, é o que eu disse. Mas assim, não teriam tantos critérios para a gente. É uma burocracia tão grande para você escrever um estudo, para você começar um estudo, que não teria tanta burocracia se não fosse para manter uma seriedade. Então, assim, a gente é muito questionado no consultório todo dia, assim, não só pelas neuropatias hereditárias, paciente que tem uma neuropatia isquêmica, que perde a visão por algum motivo, sobretudo porque você vai ler na internet, tem várias coisas falando. Mas aí é aí que a gente tem que ter um filtro e separar o joio do trigo. Porque senão você acaba sendo iludido por uma situação que não tem nenhum embasamento científico. E assim, a gente tem que se basear em alguma coisa. Eu me baseio em ciência, eu me baseio nos estudos que são estudos bem conduzidos, que são estudos com uma metodologia correta, porque senão todo mundo sai fazendo estudo, testando tudo em todo mundo. Então a gente precisa ter um pouco de critério para entrar com qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de experimento, principalmente quando a gente está falando de experimentos com gente. Experimento humano,
Você não vai se experimentando tudo com todo mundo sem nenhum critério. A gente tem muitos critérios a serem seguidos, exatamente porque a gente tem que respeitar que a gente está tratando de gente, diferente de qualquer coisa. E eu acho isso muito importante. E a questão das células-tronco hoje, como é que ela está? Eu vou chegar lá, mas as células-tronco é o que a gente tem de mais cru ainda, tá? É o que a gente tem de mais falação e menos resultado, mais longe. A terapia genética eu acho que é o que a gente tem de maior potencial hoje, em todas as áreas da medicina, não estou falando só nas doenças genéticas, mas mesmo no câncer eu acho que é o nosso grande futuro. As células-tronco, a gente ainda, além de tudo, para as doenças aqui que a gente está falando, o custo é altíssimo, mas o que é mais difícil das células-tronco aqui, no caso, por exemplo, da neuropatia, a gente está tratando de célula cerebral. É a célula mais diferenciada do corpo humano que a gente tem. Então é a célula mais difícil de eu reproduzir. É muito mais fácil reproduzir. Por que funciona com pele? Porque a pele é uma célula muito menos complexa, que se renova com muita facilidade. O tecido neural como um todo não renova. Esse é o grande problema da terapia com células-tronco hoje. E para você fazer uma célula, porque qual que é a teoria das células-tronco? Você vai pegar uma célula que não está diferenciada, que é como a gente nasce com... A gente é um bolo de célula indiferenciada. E aí cada uma vai se diferenciando em pele, tecido esquelético, tecido cardíaco, cerebral. Só que a gente tem um nível de complexidade. E o cérebro a célula neural é a célula de mais alta complexidade que a gente tem. Então, para eu pegar uma célula virgem e fazer ela virar pele, é muito mais fácil do que eu fazer ela se diferenciar em tecido neural. E aí, além disso, eu tenho que fazer com que ela consiga se acoplar na pessoa. Então, eu acho que as células-tronco ainda é uma terapia que está aí, está sendo estudada. Só que eu acho que as células-tronco é o que a gente tem de mais falação e menos resultado concreto. Fala-se muito para pouco resultado concreto e para pouco resultado sério. A terapia genética acho que talvez se fale menos e a gente tem muito mais potencial, assim, há muito menos espaço de tempo. Pode passar. Pode passar. Bom, o principal obstáculo aqui da neuropatia óptica de Leber, primeiro, é a raridade. A gente tem uma doença que é uma doença rara, então é muito mais difícil estudar quando eu tenho poucos pacientes. Quanto mais rara a doença, mais difícil eu achar, porque é mais difícil ter um N suficiente para conseguir resposta nos estudos. Um dos grandes problemas dos estudos são os N baixos, né, o número de pacientes baixos, que acaba não conseguindo que a gente expanda esse estudo para ser algo global. Tem uma fisiopatologia complexa que a gente está começando a entender agora. Isso é um negócio de 10 anos, então é muito, para a medicina 10 anos é pouco. E a gente tem pouco clinical trials ainda que estudem a neuropatia óptica de Leber. Doenças raras já é raro, então já tem pouco N. Doença rara acaba atraindo menos estudo, porque você atinge um N de populacional menor. Isso, invariavelmente, isso acaba acontecendo. Então, a gente tem uma série de coisas que complicam os estudos. Pode passar. Bom, então esse a gente já conhece bastante. A gente já sabe que a coenzima Q10 e a ubiquinona, eles são carreadores presentes nas membranas celulares. Na membrana interna mitocondrial, ela faz um transporte de elétrons para o complexo 3. É como se ele fizesse um bypass, ele passasse pulando a 1, que é o problema aqui na neuropatia. Então, a idebenona é um análogo sintético dessa coenzima Q10, e ele é usado para a reposição dessa coenzima em pacientes com deficiência dessa coenzima. Ele, além de tudo, tem uma ação antioxidante, tá? Então ele consegue fazer esse carreador mitocondrial, então ele passa a cadeia 1 e 2 para ir direto para 3, e aí, como o nosso problema está aqui na cadeia 1, ele realmente faz um bypass aí, tá?
E aí ele consegue o quê? Reativar células ganglionares da retina que estavam viáveis, porém inativas. Por isso que eu falei para vocês que eles preconizam o uso dessa medicação na fase aguda, porque você ainda tem célula ganglionar da retina que está apenas inativa, mas ainda está viável. A gente não teve a morte celular, a gente ainda não teve aquela apoptose, a gente só teve uma célula que foi silenciada. Essa é a ideia de iniciar a medicação, normalmente quando você acomete o primeiro olho para tentar evitar o segundo. É uma medicação que era usada off-label até 2011, mas a partir de... Pode passar para mim. Depois de 2011 foi feito um estudo grande, que foi o primeiro estudo que a gente teve multicêntrico, duplo cego, randomizado. Eles pegaram 85 pacientes com as 3 mutações, não foi estudada uma mutação específica, tá? Só que esses pacientes eles tinham 5 anos de perda de visão já. Então foram pacientes crônicos. No primeiro momento o estudo avaliou pacientes crônicos. E eles introduziram 900 miligramas por dia da medicação e acompanharam primeiramente por 24 semanas. Eles trataram por 24 semanas. E dentro dessas 24 semanas, eles não viram grandes benefícios de recuperação desses pacientes. Eles mantiveram um segmento desses pacientes após a suspensão por cerca de 30 meses, tá? E aí eles começaram a ver que, assim, os pacientes, eles tiveram, assim, isso aqui que eu falo assim, não demonstrou benefício, é por causa do P, tá? Alguns pacientes tiveram benefício, mas isso não foi um P significativo. Ou seja, mesmo que a gente tenha tido 1 ou 2 pacientes, isso não, globalmente a gente não pode dizer que teve uma boa resposta, tá? Isso por isso que eu quis dizer. Porque eles tiveram alguns pacientes que tiveram alguma melhora e esses pacientes eles tiveram um efeito mantido mesmo depois da suspensão, tá? O que eles notaram? Que pacientes que têm uma diferença de visão grande de um olho para o outro, então uma visão muito melhor que a outra, no momento da administração da medicação, foram os pacientes que melhor responderam. E isso normalmente acontece nos quadros mais agudos, porque você teve um acometimento, um olho está mais crônico, o outro olho ainda não teve uma perda completa, então a acuidade visual daquele olho é melhor. Então foi isso que fez eles pensarem que talvez a medicação tivesse uma ação melhor no quadro agudo, subagudo, do que nos pacientes crônicos, tá? Eles notaram que a mutação 14484, ele tem uma taxa de recuperação espontânea melhor do que com o uso da medicação, e a que melhor respondeu foi a 117,78. Ela 160. Ela respondeu, mas a 117,78 respondeu melhor. Meu 134,60. Ó, depois disso, eles fizeram uma subanálise desse estudo, tá? Pegando mais 39 pacientes com menos de 5 anos de doença, porque depois que eles viram que essa diferença interocular de visão era um fator de melhor prognóstico na resposta da medicação, eles foram estudar pacientes com a doença mais aguda, tá? Então, eles tiveram uma melhora, na verdade, no teste de visão de cor, na linha azul-amarelo, mas não teve nenhuma melhora em acuidade visual. E eles conseguiram ver que pacientes com menos de 1 ano de doença tiveram uma resposta melhor. E foi aí que eles criaram esse consenso internacional para introduzir e de como tratar, de como introduzir essa medicação. Então, nada disso eu estou falando, isso é consenso, tá? Então, assim, o consenso internacional ele fala que o ideal é você iniciar o mais precoce possível, então, de preferência no diagnóstico do primeiro olho, tá? Ele deve ser usado nessa mesma dose de 900 miligramas por dia, ela é dividida em 3 doses de 300 e deve ser usado por pelo menos 1 ano, tá? E eles preconizam o uso em pacientes com até 1 ano de diagnóstico. O que eles reforçam que a gente não tem nenhuma evidência suficiente em relação aos resultados que corroborem a prescrição dessa medicação para pacientes com até entre 1 e 5 anos, então eles não recomendam e eles não indicam o tratamento de pacientes com acima de 5 anos de doença, porque realmente eles não tiveram resposta. Isso, como eu disse, é tudo trabalho.
A gente tem mais 2 medicações que estão sendo estudadas. Essas 2 medicações são muito similares à estrutura da IDB-nona, mas elas têm um anel de benzeno que aumenta a eficácia delas. Então, normalmente a resposta é melhor. Tá? São drogas ainda mais novas. Tá? A gente tem 2 estudos com a EPI 743, mas a gente ainda não tem os resultados. Está lá dentro da Clinical Trials que eu mostrei para vocês. Mas de resposta parcial que a gente tem hoje é que a gente já viu de 4 em 5 pacientes num trial pequeno tiveram uma melhora de visão em diversos testes, melhora de acuidade, melhora de campo, melhora de visão de cores. E essa outra medicação é um análogo, mas aqui a gente tem esse clinical trial em andamento, mas a gente não tem nenhuma publicação em relação ao resultado ainda. Tá? Foi a pesquisa que eu tomei essa daí. Qual? A MUTP aqui? 743. Ah, Que está fora do quadro. Não, esse aqui não é daqui. Você tomou aonde? Tomei aqui, nos Estados Unidos. É o que eu te disse. Aqui a gente tudo é muito estudo, a gente tem uma variabilidade de resposta ainda muito grande, e é isso que eles tentam entender por que tem gente que responde, por que tem gente que não responde. Eles têm esse daqui, tomaram medicação, você lembra? Esse aqui eu não vou lembrar, mas se eu não me engano, tem um tempo de lesão, né? Se eu não me engano, assim, é de 1 a 2 anos de uso de medicação. Se eu não me engano, é isso aí. Todos eles é no mínimo 1 ano de medicação, nenhum deles é menos, tá, o tempo. Mas o que a gente ainda questiona muito é realmente a variabilidade da resposta. O que sempre a gente tenta entender? Por que um responde e um não responde? Isso não é aqui só. Se você pensar quimioterapia, por que um paciente com câncer de mama responde, se cura, o outro não responde, tem recidivas, se você vai pegar o risco patológico é igual. Então, a gente ainda tem muito desafio em relação a isso. Tudo que a gente está falando que envolve mutação, que envolve defeito genético e proliferação celular de forma descoordenada, a gente ainda tinha bastante. A gente já evoluiu muito, se a gente for falar 50 anos atrás. Mas ainda assim a gente tem uma variabilidade muito grande de resposta que a gente ainda não consegue explicar por quê. Essa é a grande verdade. Pode passar. Bom, das terapias genéticas, pode passar. Qual que é a ideia de terapia genética como um todo? É eu trocar aquele gene defeituoso por um gene saudável, tá? A neuropatia óptica de Leber é uma neuropatia que a gente tem um acesso fácil ao local de lesão, que é aquela camada da retina, que é uma camada de fácil acesso. Isso é um facilitador nos estudos, tá? Então é uma das neuropatias que a gente consegue estudar com mais facilidade dentro da dificuldade da terapia genética como um todo, tá? E porque a gente tem uma janela de perda. Então, o fato de você ter uma perda e um tempo até você ter a outra, você tem aí um período que você consegue introduzir algo para ver a resposta do... Então, essa janela também é algo que ajuda a gente a ter estudos de terapia genética dentro da neuropatia óptica de Leber. Mas a gente tem um grande problema, a mitocôndria. A mitocôndria ela tem uma dupla membrana e transpor essa membrana é a grande dificuldade para você chegar no DNA mitocondrial. Porque você precisa chegar lá no DNA mitocondrial, você chega no DNA nuclear, mas você tem muita dificuldade de transpor a barreira, tá? Então hoje o que a gente faz? A gente tem que usar um vetor, normalmente é um vírus que entra, que é a única coisa que consegue transpor essa barreira para você poder colocar, fazer essa troca do gene defeituoso para o gene saudável. Passa para mim. Então só para vocês entenderem. A gente tem que passar você tem que entrar na célula, primeiro de tudo. Você tem que daí, aqui a membrana tem uma dupla camada aqui.
Então você tem que entrar aqui para você poder chegar no DNA mitocondrial. Então é essa barreira aqui que é o maior dificultador que a gente tem hoje na terapia genética, tá? Bom, a gente tem um primeiro trabalho que demonstrou o potencial dessa terapia. Eles foram usados modelos, isso aqui não foi feito em seres humanos, tá? Com a mutação 117.8 e sempre foi o grande problema. Então, qual que foi a ideia deles? A gente precisa entrar de alguma forma na mitocôndria. E como eu não consigo passar essa barreira, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no genoma do núcleo. Esse genoma do núcleo, eu vou fazer uma transcrição de uma proteína que a mitocôndria reconhece. Essa proteína, ela é absorvida pela mitocôndria e aí sim a gente consegue entrar na mitocôndria. Hoje, praticamente todos os trabalhos eles se baseiam nisso, tá? Nessa tentativa de você fazer uma transcrição de uma proteína que consegue transpor essa barreira para carregar o gene saudável, tá? A gente já teve, essa técnica já demonstrou um sucesso na restauração dessa síntese de ATP, mas isso em rato, tá? A gente não teve nenhum trabalho aqui ainda com essa técnica em seres humanos, mas a gente já demonstrou que é possível, sim, fazer essa restauração da síntese de ATP. E hoje é o que a gente tem de melhor técnica para poder conseguir entrar. Isso aqui, ó, é tudo que a gente tem de tentativas de chegar na mitocôndria. Diversos tipos de gene, diversos tipos de técnicas para tentar. Todas elas têm algum grau de limitação. Isso que é realmente o nosso grande problema hoje, tá? São esses limitadores que a gente tem de entrar no DNA mitocondrial. Mais um. Então, ó, essa técnica realmente, hoje, esse trabalho é o trabalho que ele usa esse gene MTMD4, que é o gene que você introduz no DNA nuclear e faz uma transcrição de proteína. Hoje é o trabalho mais promissor que a gente tem, mas ainda é para as mutações de 117, 178. Então, não tem nada ainda publicado para as outras mutações. Pode passar. Pode passar. Então, esse trabalho já tem alguns resultados preliminares que são encorajadores, tá? Conseguindo, então, preservar a camada de células ganglionares da retina e dar um grau de recuperação funcional para essa camada. Bom, já foi tentado também o quê? Isso aqui muito mais para uma orientação genética em termos de reprodução, tá? Uma terapia de substituição mitocondrial, isso durante a FIV, tá? Para você poder tirar o DNA mitocondrial, porque quem carrega isso é a mãe, tá? Então você precisa tirar a mitocôndria da mãe. E aí qual que é a ideia dessa técnica? Tem duas técnicas de FIV que já conseguem fazer isso, e eles já conseguem mesmo, tá? Isso já está bem estabelecido, só que não é aprovado nem pela FDA, nem pela Anvisa aqui, por causa de um problema, porque o que ele vai fazer? Eu não posso tirar a mitocôndria, eu tenho que pegar um DNA de um doador. Então a mitocôndria do bebê vai ser de um doador. Então eles falam que é como se o bebê tivesse 3 DNAs, do pai e da mãe, que são os DNAs nucleares, e o DNA mitocondrial é de um doador. E aí aqui gera um pouco de controvérsia em relação à parte ética, a parte de... Então, o Reino Unido chegou a aprovar essa técnica em 2015, tá? Mas o FDA não aprovou pela grande questionamento em relação ao uso de DNA, de um terceiro DNA, tá? Eles aprovaram, mas já realizaram ou só aprovaram? Não, aprovaram e já realizaram.
Mas eles falam que tem que ser feito em centros de excelência que conseguem fazer. Essa técnica é uma técnica que eles conseguem realmente fazer, mas eles têm também descrito, que isso foi um dos motivos do FDA não ter aprovado, outras doenças que o bebê pode nascer com outras doenças genéticas por essa manipulação, que eles questionaram se era culpa da manipulação ou não. Então, o FDA acredita que precisa ter mais estudos em relação a isso para poder aprovar, ainda mais pensando na parte ética, que foi muito questionado quando o Reino Unido, inclusive, aprovou. Mas é uma técnica realmente bem promissora, pensando em aconselhamento genético. Isso aqui é uma outra técnica que eles falam também, que é uma modulação da mitofagia. Mitofagia, na verdade, é uma apoptose, uma autofagocitose seletiva da mitocôndria. A gente sempre tem produção de mitocôndria saudável e mitocôndria deficiente. Isso todo mundo faz. Só que a gente tem um mecanismo de defesa que a gente destrói a mitocôndria deficiente. E eles já estudaram que o paciente com a neuropatia, ele não consegue fazer essa destruição da mitocôndria deficiente. Então, uma das ideias que eles têm é tentar fazer um ativador farmacológico dessa mitofagia, ou seja, um ativador farmacológico dessa fagocitose das mitocôndrias deficientes. Mas isso aqui também é mencionado em uma revisão de literatura sem nenhuma grande ênfase ainda e nenhum resultado muito promissor. Eu estou trazendo o que a gente tem de novo na literatura, tá? Bom, e células-tronco, na verdade aqui a gente tem um único clinical trial, que é o clinical trial que tem utilizado células-tronco autólogas da medula para tentar tratar doenças de retina e de nervo óptico. A gente já tem algum grau de resposta em doenças de retina, a gente já conseguiu alguma coisa em relação à retina. Então, esse é o único estudo, sim, realmente que dá para você... que é um estudo que está bem conduzido, um estudo sério em relação às células-tronco, mas ainda é muito curto. Eu acho que células-tronco está muito atrás da terapia genética nesse momento para a neuropatia. Eu acho que para tudo, tá? Mas acho que dentro das neuropatias hereditárias, das mutações, eu acho que a terapia genética está um pouco à frente. A gente tem, acho que, chance de resultados a mais curto prazo do que células-tronco. Eu estive com a médica lá no Rio, né? E ela até fez o swap dos meus filhos e disse que ia mandar para o Canadá para poder... Tem um médico também que é de Lisboa, que trata com... Tem sim. Tem um de Lisboa, no Canadá, se cita muito, porque eles têm uma incidência mais alta. Que eles tiveram lá no Benjamin Constant, mas assim, não mostraram para os pacientes quantos foram levantados. Entendi. Porque o valor seria muito alto, e isso criou, dentro daquele grupo que foi feito swap, os exames que foram levados, criou-se uma expectativa muito grande, mas também não deram retorno, né? E o Scott, que assim está colocando aqui, seria o laboratório? Não, é o nome do estudo, tá? Não, é o nome, é uma abreviação do estudo, tá? É uma abreviação do estudo, que nem o RODOS, que foi o estudo que fez. Eu sei que pode ter o nome do laboratório, que a pessoa está e assim. Não, esse é uma abreviação do como eu falei, assim, tudo que eu peguei de informação foram assim, a gente teve 2 revisões recentes de 2018, começo de 2019, que revisaram todas as últimas publicações em relação a tratamento, tanto tratamentos já bem estabelecidos como o que vem por aí. E essas 2 grandes revisões são muito conexas entre si, elas falam muito a mesma coisa. Eu vou mandar depois os trabalhos para vocês, então elas estão muito coerentes entre elas em relação ao que a gente tem realmente de novo, e foi o que eu quis trazer para vocês. Como eu falei, tem muita coisa, se você for começar a pesquisar, tem muita coisa, mas eu acho que a gente, como eu não sou pesquisadora, eu sou médica, sou clínica, eu estou na frente do paciente orientando ele diante de um diagnóstico desse, eu estou na frente do paciente orientando ele
em relação à mudança de todo o estilo de vida, de toda a vida da pessoa. Então, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, isso eu falo muito para os pacientes, em relação a indicar qualquer tipo de terapia, sem ter nenhuma comprovação científica. É o que eu sempre falo. Por que eu vou falar que não tem, se tem? Não tem nenhum benefício em dizer para um paciente que não tem nada a ser feito quando tem. Porque é sempre a nossa fala, a gente tem muita coisa sendo feita. A gente tem, e é o que eu sempre digo, estudo é importante. Então, participar do estudo é importante, porque a gente não consegue sem estudo. Mas a gente tem que participar de estudos sérios, de estudos bem estabelecidos, de estudos que estão que são sérios. Eu acho que a sinceridade é o principal dentro desses grupos de estudo. E é aí que a gente tem que pesquisar um pouco a fundo se vale a pena entrar naquele estudo ou não. Porque assim, realmente a gente não consegue fazer nada sem nenhum estudo. Agora a gente tem que conseguir filtrar um pouco o que é estudo sério e o que é marketing. Depois eu fui descobrir qual era a história, que aí não ficou bom, não. O que a gente vê muito, principalmente quando a gente está diante de uma situação que a gente fala assim, olha, agora não tem que ser feito, é que tem muita gente que usa dessa fragilidade da pessoa, do paciente, da família, para tirar dinheiro da família. Então, assim, isso eu acho, para mim, o pior tipo de gente que existe, porque você usar a fragilidade de uma pessoa no momento de um diagnóstico que assusta e você pegar e tirar dinheiro da pessoa, estudo que envolve dinheiro dificilmente é estudo sério. A gente normalmente paga para o paciente até lá. Quando o estudo no HC a gente manda táxi, Uber, paga o transporte do paciente, a comida do paciente, porque a gente quer o paciente para estudar. Na verdade, do ponto de vista legal, no Brasil, são liberados estudos por comitês de ética se não tiverem nenhum outro financeiro para... Não, o paciente, isso é todo... O comitê de ética não aprova nenhum tipo de estudo se não estiver estabelecido dentro do trabalho que o paciente não vai ter nenhum tipo de custo para fazer o trabalho. O que é certo, é interesse, lógico que é o interesse do paciente também, mas toda vez que envolve dinheiro, eu acho que a gente tem que levantar um pouquinho a antena de que talvez a gente não tenha algo tão sério assim. Porque ninguém vai cobrar do paciente $100 mil para testar um negócio e ver se dá certo. Eu acho que a gente tem, principalmente isso assim, desses testes meio Foi muito doído isso, assim, que aconteceu porque você trabalha com duas pessoas pré-adolescentes, né? Adolescentes, e aí daqui a pouco você vai lá procurar para ver o que deu. Não vai dar nada, não. Quando eu liguei pro Fernando Figueiredo, o doutor Lorena, explicou, você vai por esse caminho, eu liguei para São Paulo para saber do laboratório aqui, aí me contaram qual era a história. Não, a pessoa pegou isso, levou para tal lugar, pegou X, comprou tal patente, fez isso, me contou uma história assim, que foi por um caminho, sabe? Foi muito feio, foi muito é isso que eu falo assim, como eu sempre falo, e a gente está dentro das universidades exatamente para isso, para a gente se manter atualizado. A gente tem que saber o que está acontecendo. Mas um dos grandes motivos que eu falo para o paciente, pesquisa. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Se você pesquisar, você vai ver que tudo que eu falei é verdade. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Se você for no Google, não é ir no Google, é ir no PubMed. Se você for no clinicaltrials.org, você vai ver que os estudos sérios estão inseridos lá. Se o estudo não está inserido lá, levanta uma antena. Talvez tenha alguma coisa aí que não está certa. Então, acho que essa mensagem que eu deixo, assim, como eu te disse, eu não sou pesquisadora, eu não sou geneticista, tá? Eu sou a neuroftalmologista que está lá na hora do diagnóstico, que recebe o paciente, que tem que fazer essa orientação toda. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande diante desses diagnósticos, então, assim, acho que a gente tem que ter muito cuidado com como a gente orienta o paciente, porque eu acho que não é simplesmente, não tem o que fazer, e também não é simplesmente, vai ficar bom. A gente tem que ter toda uma forma de abordagem e a gente tem que saber orientar de forma correta, de forma responsável.
paciente não sair realmente fazendo coisas, gastando dinheiro e fazendo coisas que daí você vai ver que é simplesmente para um ganho da própria pessoa e que não vai trazer nenhum, e ainda gera uma frustração, isso que é o pior. Porque o grande problema é a frustração que gera depois. Porque você não está só não tendo uma resposta, você se frustra. Então eu acho que a gente tem que realmente buscar os estudos sérios. A gente sabe que eu sou suspeita, sou da Unifesp e da USP, são duas instituições muito sérias em relação a qualquer tipo de estudo, não estou nem falando dessa parte específica. Eles levam muito a sério a pesquisa, apesar das nossas limitações, que são muito grandes em relação à pesquisa. O Brasil, infelizmente, não tem recurso para pesquisa, porque em termos de competência médica, a gente tem tanta competência quanto a americano, por exemplo. Eu acho que a gente não perde nada tirando em recurso. O que falta para a gente é recurso, porque a gente não perde nada em termos de estudiosos, em termos de equipe médica, então assim, o que nos falta realmente é recurso financeiro e apoio para a pesquisa, que infelizmente a gente não tem, mesmo nessas grandes universidades.